Saudações exploradores, eu sou o Fabiano e a gente está de volta com o No Man's Cast depois de um período sem episódios aqui por causa do lançamento do jogo, mas a gente retorna hoje com um convidado especial. Antes de começar o bate-papo, eu vou pedir o seu like para ajudar na divulgação do vídeo e do canal, então vamos lá. E eu tô hoje então aqui com um convidado muito especial, que é o Prof. Roche. E aí, gurizada, beleza? Para quem não conhece o Prof ainda, ele tem um canal no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição, já deixei várias vezes, vou deixar de novo agora. O Prof, para quem não conhece, é um futuro grande youtuber que as pessoas não descobriram ainda, mas estamos providenciando isso, né, Prof? Quanta pretensão, né, cara? Bom, que bom, né? Tomara que um dia. Mas a gente tá aí pra se divertir, eu acho que isso que importa, né? Mas já de antemão, assim, agradecer, né, cara, o espaço que tá dando no teu canal. E fiquei bem contente, assim, de uma pessoa que manja tanto de No Man's Sky ter se interessado pelo meu conteúdo, né? Eu acho que isso foi bem bacana, assim, e a galera tá procurando, tá dando feedback positivo, e tá da hora, velho, é isso aí. Então, eu conheci o Prof através do YouTube, né, que ele deixou um recado pra mim, eu vinha conhecer o canal dele, gostei muito do conteúdo. Eu tô falando isso aqui, não é porque ele tá aqui. Mas o meu recado foi um recado baba-ovo também, né, cara? Eu vou ter que comentar isso, mandei um recado pro Fabiano, assim, tipo... Porque eu tava vendo o conteúdo do cara e me interessei bastante pelo No Man's Sky e mandei uma mensagem pra ele assim, cara, seria uma honra que tu me adicionasse no Twitter. Acho que foi uma coisa assim, sei lá. Foi alguma coisa assim. Foi algo assim, né? Deu, cara, seria uma grande honra que tu me adicionasse, porque afinal de contas, tu me convenceu a comprar o No Man's Sky e tal. Daí o cara, eu acho que se solidarizou, né, cara? Primeiro fã do cara e tal, né? Dele, não, então vamos lá. Respondeu. Eu recebo vários recados assim, eu procuro ver sempre que eu posso eu dou atenção, né? Infelizmente a gente não pode dar atenção a todo mundo, mas sempre que eu posso eu dou. E poucos canais me cativaram como o seu. Então realmente eu tô falando isso aqui não só porque você tá aqui, é porque eu realmente gostei. Se eu divulguei é porque eu gostei. Eu sou muito sincero, eu não faço divulgação pra uma pessoa que simplesmente pediu. Se eu divulguei é porque eu gostei mesmo. Então vocês podem confiar, confira pra quem não conhece ainda. Até porque, tanto que eu nem te pedi, eu acho, né, cara? Tipo, a gente foi conversando e daí a amizade foi rolando, foi uma coisa bem natural, assim. Pode falar. Não, de boa. Esse é o primeiro ponto pra você conseguir a divulgação comigo, é não pedir, cara. Porque quando pede não é interessante. A pessoa me conquista com a qualidade, cara. Se ela tiver qualidade, eu sinto prazer em divulgar. E foi o caso. Legal, bacana. E a minha gatinha acabou de pular aqui na minha frente, em cima da mesa do computador. Legal. Consegui falar alguma coisa pra galera aqui, neném? Não, ela é tímida, não quer não. Só agora que eu tô gravando, tá? Então eu fui conhecer, gostei do conteúdo, indiquei no canal aqui várias vezes. Eu deixo o link sempre agora nos vídeos meus aqui de No Man's Sky. Eu indico que você confira, ele faz lives, né, professor? Não tem um horário fixo, né, que você faz a live. Cara, é que assim, ó, que meus horários são meio malucos, assim, então geralmente faço live quando dá. E eventualmente eu faço um vídeo que outro, assim, com a placa de captura, mas é mais raro, porque falta tempo pra editar, né, então... Acho que live é mais natural, assim. Então, às vezes, até é meio louco, porque como eu tenho muita preguiça de usar a placa de captura, eu acabo gravando as minhas gameplays usando como se fosse uma live, mas independente de sem interagir com a galera às vezes. Eu uso porque ali na gravação eu consigo usar a Facecam também, então fica uma coisa meio gameplay, meio live às vezes, quando não tem ninguém, né? Mas agora tá meio movimentado o canal, até a galera tá participando das lives, fiquei bem feliz, cara. Isso é muito bom. Tá da hora. Sempre que eu posso eu vejo. Nem sempre o horário coincide, né? Sim. Mas eu vejo sim. Falta uma programação de avisar a galera, assim, mas como é meio de surpresa mesmo, sei lá, velho. Daí dá pra ver depois, né? Também não tem mistério. Então, quem quiser entrar no grupo Frota FBN, o Prof tá lá, sempre ele anuncia antes da live começar. Então, se você estiver conectado, você vai ficar sabendo quando começou. Lembrando, né, que não é um espaço pra haters, né, gurizada? Então, até eu tô dando uma acompanhada lá no conteúdo do Frota, e é uma galera que, cara, posta coisas muito interessantes sobre o jogo, assim. Eu tô bem contente lá no grupo. Exatamente. A minha motivação por ter criado o Frota FBN, porque as pessoas pediram também, mas principalmente porque eu tenho controle. Eu cansei de entrar naqueles grupos lá e ver mais haters do que os fãs. Eu acho que os grupos, cara, são pros fãs. Os haters não tem que estar em grupo falando mal do jogo. Se não gosta, não joga. Então, nesse grupo eu tenho controle, eu não suporto. Não é que o jogo é perfeito, eu já falei isso, já expliquei. O jogo tem os defeitos, mas a gente gosta dele mesmo assim. Então não tem motivo pra você ficar falando coisas que a gente já sabe. Baixou hater, eu dou ban e pronto. Ali é pra gente divulgar pra comunidade No Man's Sky. Inclusive, né, Fabiano, pra quem tá produzindo conteúdo aí de No Man's Sky, eu acho que é massa, pô, ter um espaço lá pra poder realmente compartilhar informação, né, então não é um
um lugar para ficar, é para realmente a comunidade poder se unir mais, né, e fortalecer. Exatamente. Da hora. Então o recado tá dado, o link na descrição, entre no canal do Prof, se inscreva lá e veja o conteúdo dele, que você vai ver que é muito bom e que vale a pena. Da horinha. Prof, hoje a gente vai falar de No Man's Sky e por que a gente gosta tanto dele. Você passa a sua opinião que eu vou passar a minha. Isso é uma reflexão quase, né, cara? É difícil dar uma opinião muito pontual, assim, sobre No Man's Sky, né? Mas eu acho que o que mais me cativou no Man's Sky foi, primeiramente, né, sem querer puxar saco, mas foram teus vídeos, porque eu acabei me inteirando um pouco mais do universo, né? A questão da programação procedural foi uma coisa que me encantou mesmo, assim, o que tinha por detrás do jogo. Isso aí antes de botar o jogo em mãos, tá? Então, assim, esse universo, essa ideia da programação procedural era uma coisa que eu desconhecia, tinha ouvido falar há muito tempo atrás, mas enfim, eu até não tinha muita noção. Tinha muitos jogos atuais que utilizam essa programação, então quando eu comecei a analisar as possibilidades que o jogo tinha, né, com, sei lá, 18 quintilhões, né, Isso. de planetas, eu fiquei pensando, nossa, cara, comecei a pensar sobre coisas que eu não fazia muito tempo que eu não parava pra pensar, existenciais mesmo, sobre o infinito, sobre o que tem além do universo, sabe aqueles pensamentos que às vezes tu tem com os amigos e começa a bater papo, e daí quando tu vê tu fica viajando, é que tipo, o que eu faria se ganhasse na Mega Sena? É papo desse tipo, o cara ficar sonhando lá e tal, né? Então, isso me encantou no jogo. Eu fiquei muito interessado, muito mesmo. Independente de se ia ter multiplayer, se não ia ter multiplayer. Eu fiquei interessado pelo lance curioso com a programação procedural. Foi uma das coisas que me interessou, né? Dentre tantas, assim. Quando eu botei as mãos no jogo, cara, primeiro aquele impacto inicial é de encher os olhos, assim. Quando teu primeiro planeta vegetado é uma coisa, foi incrível, assim, poder ver aquele cenário todo deslumbrante, assim. Eu achei deslumbrante, apesar dos gráficos serem bem simples e tal. O seu primeiro planeta foi um planeta tropical vegetado? Foi muito bonito o primeiro planeta, então foi um momento legal, assim, sabe, aquele primeiro impacto. Eu sei que tem pessoas que caíram em planetas áridos, né? Eu caí. Então, o meu foi muito bonito. E o primeiro e os dois que eu peguei, porque eu joguei a primeira vez e perdi o save, quando eu comecei de novo também caí num planeta muito bonito, até mais bonito que o primeiro, então foi massa. Entendeu? Mas assim, eu acho que tem a ver com o perfil da pessoa também, viu, Fabiano? Porque, vou tentar ilustrar um pouco. Eu adoro viajar, né, cara? E o que mais eu curto no ato de viajar, tá fazendo uma viagem, é tu dobrar uma esquina e tu não saber o que tem depois da esquina. Isso não tem, cara, não é ponto turístico, não é isso. É tu tá tendo aqui, sempre teu cérebro tá vendo o novo. E eu adoro pegar um jogo novo, cara. Adoro, amo começar aquelas primeiras horas de gameplay de qualquer jogo é o que eu mais curto. E No Man's Sky, quando, cara, às vezes eu tô lá e dobro uma esquina, dobro uma outra esquina, cara, e eu me surpreendo com coisas no jogo, até hoje. Eu devo ter, sei lá, umas 50 horas de gameplay pra mais, talvez bem mais do que isso. Então, a novidade no No Man's Sky é o que me encanta, assim, lidar com o novo e lidar com coisas inusitadas, que não foram programadas pelo homem, mas que seja, então, essa inteligência, essa programação procedural que me dê informações que eu nunca pensaria não me imaginaria aquele bicho, não imaginaria aquela fauna, não imaginaria aquele planeta. Então acho que esse encantamento até hoje está presente com tantas horas de gameplay em No Man's Sky. Eu também me encanto muito com ele no sentido dos planetas. Nem algumas coisas são repetidas, algumas plantas e tudo, mas algumas formações rochosas que a gente vê, assim, dependendo do planeta que você tá. Apesar de muita gente dizer que acha tudo parecido, eu não acho, cara. Eu vejo que a geografia dos planetas é diferente. Tem algumas semelhanças com algum outro, sim. Mas eu já me senti arrepiado, assim, por olhar uma planície, uma montanha lá ao fundo e imaginar, cara, isso aqui não é na Terra, isso aqui não parece. Ele dá realmente a impressão de que a gente está em outro mundo, né? Um mundo alien. Isso é muito legal, cara. Não, e assim, o lance pra quem não sabe, eu sou professor de geografia, né, cara? Então essa coisa do relevo também é presente na minha vida. Às vezes, cara, tu entra assim, tu tá no topo não, nem digo montanha, né? Um morro ali, enfim, né? E tu olha aquele vale imenso, cara. Gigantesco. E o que mais... Esses dias eu até botei no Twitter uma postagem lá e tinha um planeta lá no fundo, né? No céu. E daí me vem... É que o No Man's Sky me proporciona essas reflexões, cara, que não tem em nenhum outro jogo. Daí eu fiquei olhando para aquilo e pensei... E eu até postei assim, ó... Pá, se eu quiser ir até lá, eu posso. Exato, cara.
Isso é o incrível, cara. É tu ter essa liberdade de decidir. Cara, eu quero ir lá naquele pontinho que eu tô vendo lá naquele planeta. Eu posso ir lá se eu quiser. Eu posso ir lá no meio daquele vale. Então, às vezes, o que que eu faço, cara? Olha só, coisa de louco, né? Eu desço lá no meio do vale e eu olho pra onde eu tava. Fico olhando, bah, eu tava lá, cara. Sabe? Eu É sei. uma doença, cara. É uma doença boa, né, cara? É. A gente entende que tem gente que odeia o jogo, mas tem gente que ama, e a gente faz parte do grupo que ama, né? Uhum. É muito interessante, cara. Às vezes a gente pega alguma coisa meio sem noção, um animal com proporções estranhas que não existiria no mundo real, mas eu já peguei muitas criaturas, cara, que me fizeram imaginar, será que existe essa criatura em algum ponto do nosso universo, ou pelo menos semelhante, né? Isso é muito interessante. Aham. Não, sem dúvida, né? Eu gravei um No Menos Cast com um biólogo, aliás, eu não tive tempo de editar até hoje, peço perdão a ele, que assim que eu tiver tempo eu vou editar. Ele falou uma coisa que eu achei genial. A gente, depois de jogar No Man's Sky, foi gravado antes do lançamento. A gente, depois que jogar No Man's Sky, a gente vai poder sair à noite, lá pro quintal da sua casa, ou para qualquer lugar e olhar para cima. E você vai ver várias estrelas. E você vai imaginar, ao redor daquela estrela tem vários planetas. Será que tem vida naquele planeta? E isso é uma coisa que No Man's Sky fez ele refletir, cara. É uma coisa que me arrepia quando eu lembro. Não, aliás, cara, o No Man's Sky faz o cara, ele é um jogo assim que faz tu refletir. É como eu disse, cara, é uma questão existencial, assim. Uhum, Eu fico pensando, eu tô jogando e fico pensando, cara, quantas pessoas estão jogando nesse momento, entendeu? E pensar que uhum. aquele planeta vai estar lá, do jeitinho dele, e se eu quiser eu posso ir até lá. Talvez eu nunca chegue até esse planeta, mas são coisas que te inspiram, entendeu? Uhum. A continuar. Então ele é um jogo inspirador, cara. Eu acho que é justamente isso, assim. É tu poder, ele te proporciona uma reflexão que tu tem que ter muita sensibilidade pra ter, né? Exatamente. Não é todo mundo que consegue, e por isso que eu acho que isso é perfil. É perfil. Não é um jogo pra todo mundo. Exatamente o que você falou mais cedo também. É um jogo para pessoas curiosas, né? Que querem explorar e saber o que tem ali depois daquela montanha, depois daquele planeta e depois daquele sistema. Uhum, eu também acho isso, cara. Então, para quem as pessoas ficam perguntando se vale ou não vale a pena, enfim, cara, tu tem que. É que assim, eu também tenho uma coisa, né, Fabiano? Eu acho que o cara tem que se conhecer como gamer. Uhum. Então, ser gamer não é ser profissional, não é ser bom, não é ter um canal no YouTube, não é, é gostar de videogame, cara. Eu acho que tu tem que te conhecer, tu tem que saber o que tipo de jogo que tu gosta, o que te cativa no jogo, o que não cativa. Tem que saber um monte de coisa, entendeu? E, e eu acho que no momento que tu tem entendimento do que tu realmente gosta num jogo de videogame, tem que tomar a decisão se No Man's Sky serve pra ti ou não, Exatamente. sabe? Tu não vai encontrar GTA V no No Man's Sky. Tu não Uhum. vai encontrar terror, tu vai encontrar uma coisa muito especial no Man's Sky, que eu confesso pra ti, eu acho que só tem um jogo que me deu a mesma sensação do No Man's Sky. E talvez tu lembre. E talvez eu não saiba nem dizer, pronunciar ele no inglês, mas é Earthworm Jim, eu acho que era isso? Eu, eu não Depois conheço. tu dá uma pesquisada então, é um parceiro, são dois alienígenas Uhum. que eles viajam em infinitos planetas também. Era pro Mega Drive esse jogo. Eu não lembro como é o nome, eu até vou dar uma pesquisada aqui. Ahn, Cara, era um jogo que ele tinha a mesma vibe. Agora eu me lembrei disso agora, velho. Uhum. Ele tinha a mesma vibe do No Man's Sky. É um jogo do Mega Drive, antigão, assim, que eu joguei. E ele me dava a mesma sensação do No Man's Sky. Interessante. Era de exploração também. Depois vamos dar uma. Enquanto tu vai falando, eu vou dar uma pesquisada aqui, daí qualquer coisa eu acho. Uhum. Isso que você falou é interessante, que a pessoa tem que saber o perfil, porque eu tô vendo uma dificuldade grande de algumas pessoas entenderem, cara, que nem todo jogo, aliás, jogo nenhum no mundo vai agradar todas as pessoas, né? Todo jogo tem um público-alvo. O No Man's Sky tem um público-alvo, não é todo mundo que vai gostar dele. Então é super natural que tenham várias pessoas que não tenham gostado, né? Com certeza, mas isso também não é, exatamente, cara, não tem. Ó, eu até encontrei ele aqui, ó, viu, Fabiano? Eu vou te mandar um link pelo Face aqui, velho, Uhum. pra te dar um bisu no game. Então é exatamente isso, cara, não dá pra esperar o que o No Man's Sky não vai te entregar. Sei lá, é mais ou menos isso. Exato. A gente entende que tem vários problemas, tem coisas que foram prometidas que não estão no jogo ainda, que podem vir a acontecer, a gente espera que sim, né? Mas independente disso, a gente gosta do jogo. O jogo tem
um potencial gigante, eu acho. E ele já me emociona, já me cativa. E se eu não estivesse gravando pro canal, eu estaria jogando, independente disso. Tem gente que acha que eu faço, ele tá fazendo porque tá trazendo inscritos, tá trazendo views pra ele. Não é por isso. Mesmo se eu não estivesse gravando pro canal, eu estaria jogando, como eu jogo muitas horas fora da gravação aqui. Eu fico explorando, fico encantado. E tem gente que não entende isso. Sem dúvida. E até assim, quando eu comecei lá o meu canalzinho e tal, uma das coisas que me desestimulou no início é que eu tava tão envolvido em editar vídeo que eu não tava mais tendo tempo pra jogar, né? Isso acontece, cara. E eu fiquei de cara. Não, cara, quer saber? Larguei de mão, daí fui lá, tirei os vídeos, enfim, né? Por isso que eu tô gostando tanto de fazer live, assim, aqui é uma forma de tu conseguir jogar, te divertir e tá também produzindo conteúdo, né? E a interação que você tem com o inscrito durante a live, né? Exatamente, eu acho que isso aí é muito bacana, assim. Então, eu tô jogando muito No Man's Sky, cara, desde o lançamento. Eu mesmo que antes do lançamento me deu uma vontade, eu joguei o Uncharted 4, me deu vontade de jogar eu comprei a coletânea do Uncharted, o remasterizado aquela, né? Uhum. Eu platinei o primeiro, comecei a jogar o segundo e daí lançaram No Man's Sky. Daquele dia até hoje, eu só joguei No Man's Sky, cara. Praticamente. Eu joguei poucos jogos depois de No Man's Sky. Eu joguei alguns, mas não muitos. Realmente o No Man's Sky tá tomando o meu tempo. Eu acho que eu dei uns tiros no Overwatch. Acho que é bem bacana. Eu cheguei a jogar BF1 um dia do beta, depois acabou, que eu peguei atrasado. Cara, eu achei o visual incrível. Eu não sou fã de FPS, mas eu achei incrível, muito bom. Mas foi uma coisa muito rápida, eu joguei umas partidas e corri de volta pro No Man's Sky. Pois é. Então, assim, por exemplo, eu tenho uma coisa que é meio curiosa, assim. Eu não curto muito jogar beta. Não? Não, eu não curto porque eu fico na vibe do jogo, daí quando vem encerra o beta, eu fico lá pensando no jogo, vontade de jogar mais. Tipo, eu sei porque eu fiz isso no Destiny. Cara, depois que eu joguei o beta do Destiny, eu pirei no cabeção, cara. Eu queria muito jogar Destiny. Aí ficou um tempão. Ficou um tempão, cara, eu contava cada minuto, assim, ó. Foi muito louco aquilo. Foi uma experiência muito da hora quando eu joguei o Destiny Beta. Então eu tenho evitado jogar betas, assim, sei lá. A galera até me cobrou fazer uma gameplay de BF. Até porque eu não sou muito bom em jogos de FPS, né? Eu sou meio... Eu também não sou bom em FPS, cara. Cego. Eu até gosto, mas eu não sou bom. Sim. Então, enfim, né? E a gente falou que encanta a gente no No Man's Sky, e claro que tem vários problemas que não tiram esse encanto, né? Mas, tipo, o que te incomodou que não tem no jogo, prof? O que me incomodou, cara? São algumas coisas muito... Tem várias coisas que me incomodaram, várias coisas, mas tem algumas coisas de gameplay, assim, que eu acho que iam facilitar bastante, né, a nossa vida. Iam tornar mais divertido, assim. Por exemplo, é um jogo que te instiga a explorar, né? Uhum. Daí tu chega num planeta, não faz muito tua cabeça, tu tem a liberdade de ir embora. Às vezes é difícil tomar essa decisão pra quem tem toque, que é vasculhar tudo, né? Então, tá, daí o cara decide, não, vou embora daqui. Chega num planeta, e geralmente quando eu me deparo com um planeta muito bonito, eu quero esquecer a nave, cara. Eu quero sair sem nem sem documento e explorar o planeta, né? Uhum. E às vezes o planeta é muito gigante e daí as coisas são muito longe, distantes umas das outras. E daí quando tu vê, tu fica muito longe da tua nave. Tá longe pra voltar, tá longe pra seguir adiante, tá longe pra ir pra qualquer lugar. E isso é bem maçante, assim. Então acho que poderia, talvez, tu craftar uma tecnologia que fizesse um controle remoto pra chamar tua nave. Isso é uma coisa que eu acho que ia dar muito mais dinâmica pra gameplay, assim. Seria interessante, né? Eles até fizeram isso, mas tem pontos específicos, né, da tecnologia que chama a nave, né? A gente isso. Tem que então daí quando tu vê, tu tá angustiado, procurando... Tu não tá nem mais explorando, nem mais vendo o visual. Tu tá indo pulando, né, e usando ali o teu jetpack pra conseguir o mais rápido possível num posto de interrogação pra ver se tem um negocinho pra chamar tua nave, entendeu? Uhum. Ainda bem que tem aquele boostzinho do jet que a gente descobriu, né? Pá, tá louco. Até o jogo é lento, né? Assim, eu lembro, exatamente, e eu lembro que eu comentei no meu vídeo de primeiras impressões lá que, não, eu tô sentindo que tem gravidade diferente, mas na verdade era eu que não sabia usar o jetpack e às vezes pulava e ia rápido, às vezes não, então era meio ruim isso, né? Mas enfim. Já que você tocou no assunto, esse lance da gravidade é uma coisa que é simples, eu acho que não dificultaria muito também, e se tivesse uma diferença, tipo, em um planeta tiver mais gravidade ou menos que no outro, pra gente se sentir mais pesado ou mais leve num salto mais prolongado, seria também um diferencial, né, cara, pro No Man's Sky. Seria. E tá, até entendo, até o teu argumento que foi dado é bom, né? Uhum. Não, o teu exotraje é uma coisa super fantástica que consegue regular
a gravidade, né? Então, tipo, existe tecnologia pra te fazer isso, mas não existe a porra do controle remoto pra te chamar a nave, cara. Mas existe o controle do exotraje, mas os animais não têm. Então, como é que os animais reagem naturalmente naquela gravidade, que é mais leve, é mais baixa ou mais alta, né? Exato. Então, acho que seria uma coisa... Não estraga o jogo, não prejudica a experiência, mas seria interessante, seria mais um diferencial pra gente, né, na jogabilidade. Seria. É que eu acho que assim, cara, a gente tem que pensar uma coisa também. O No Man's Sky fez muitas coisas, a gente não ia conseguir fazer tudo, entendeu? É verdade. Eu acho que ele é um primeiro, cara. Ele é uma primeira tentativa. O meu único medo é que vou te falar assim, ó, o que mais me deixa com medo do hype negativo é que a indústria se desmotive a fazer jogos desse tipo. Exatamente. E eu acho que é um game que teria um grande potencial para um No Man's Sky 2 ou para um universo desse mais elaborado. Com todos esses detalhes que nós gostaríamos, porque vai evoluir a programação, vai evoluir o processamento, as ideias, o processamento, tudo, né? Então, enfim, cara, eu acho que isso seria muito bom, né? Então meu medo é justamente esse, que a indústria veja que não foi legal e que não invista mais nisso, né? Eu até cheguei a falar sobre isso no vídeo, porque a gente não pode crucificar o Shenmue agora, porque querendo ou não, com os defeitos que tem o jogo ou não, ele inovou, cara. Tem muita gente que se nega a acreditar nisso, mas ele realmente inovou. Ele teve coragem de dar o primeiro passo. Então, se a gente for crucificar todo mundo que tem coragem de ser diferente do mercado, essas pessoas vão ficar inibidas. Isso não pode acontecer. Eu dei até eu fiz um vídeo de desabafo lá, eu comentei sobre a questão do... Fiz uma comparação, acho que foi até meio ridícula com a questão do cinema, assim, sei lá. Mas é que assim, por exemplo, tem a grande indústria do cinema, né? Que tu tem lá o blockbuster, que é aquele filme de ação maravilhoso, cheio de efeitos especiais que todo mundo quer ver. Que nem sempre é o melhor filme, né? Então ele vai ter muitos efeitos, vai ser muito perfeito, vai se ganhar dinheiro certamente com aquele filme, né? Salvo um fracasso, mas enfim. E eu vejo a indústria do videogame muito nesse sentido também, né? A indústria está investindo pesado num jogo que é o sucesso, que é o dinheiro, que é o lucro, que é o objetivo disso, né? Só que ao mesmo tempo isso limita boas ideias, né? Exatamente. Quantos desenvolvedores estão tendo excelentes ideias hoje em dia para games que seriam mercadologicamente inviáveis, como No Man's Sky, se tu pensar bem, né? Então, pô, cara, às vezes tu tá vendo um vídeo, um filme, sei lá, é um filme iraniano mudo, que é maravilhoso, preto e branco. Não tem nada daquele glamour de Hollywood, mas é muito bom. Só que, infelizmente, não são todas as pessoas que vão conhecer esse filme, entendeu? Então... Exatamente. E eu acho que, assim, cara, olha só, é uma gama tão grande de jogos pra todos os gostos, né? Vai dizer. Cara, não joga o que tu gosta, velho. Então, assim, ó, é simples, é tão simples, entendeu? Tipo, olha, cara, No Man's Sky não serviu pra mim. Deixa o jogo lá, eu vou jogar então GTA V. Não fica, cara, detonando, tipo, parece que todo lançamento tem a obrigação de ser maravilhoso. Eu vi um vídeo do Edu hoje, já é antigo, mas eu vi hoje, eu achei muito engraçado. O jeito dele é muito espontâneo, né? E ele falou, agradeceu as pessoas que estão assistindo No Man's Sky, e falou, e para as pessoas que não gostaram, parem de encher o saco. Exatamente, eu achei legal, cara, assim, porque as pessoas não deixam, elas não gostam, mas elas veem os jogos, os vídeos e comentam, cara. Será que elas realmente não gostam, né? Porque elas estão em todos os vídeos comentando. Quem não gosta não vai ver o vídeo do jogo. Exatamente. Agora, que coisa difícil, né, cara, pra um cara como o Edu, porque o Edu é um cara que eu vejo os vídeos dele há muito tempo, assim, né, e eu acho que ele é um youtuber que eu gosto dele, eu acho que ele tem coisas bacanas, assim, acho ele meio exibido com as coisas dele, né, mas tudo bem, mas é uma coisa que, mas enfim, não vou ficar falando mal do cara aqui, mas eu acho que ele... Pô, cara, ele deve sofrer, cara, porque ele aparentou gostar de No Man's Sky, né? E daí tu tem vontade de jogar o jogo, cara, e daí tu tem a obrigação de jogar os lançamentos e tu não poder te dedicar pra aquilo, deve ser muito frustrante, cara. Tu querer jogar um jogo e não poder, né? Ele gosta do jogo igual a gente gosta, e ele falou no vídeo, eu não vou parar de jogar, eu gostei. Exatamente, E é isso mesmo. Exatamente, né? O que as pessoas têm que aprender é a respeitar. Eu não gosto, mas tem gente que gosta. Tem inúmeros jogos que eu odeio, que eu acho que não tem nada a ver, que são sucesso. Problema meu, cara. As pessoas estão jogando e estão se divertindo, ótimo. Não, cara, me crucifica, me queima na fogueira, cara. Mas, velho, eu acho que eu vou perder metade dos meus inscritos aqui. Não são muitos, né? Mas assim, cara, eu não curto GTA V, cara. Não? Online. Online. Eu não curto online, cara. Eu adorei o GTA, por exemplo, a campanha. Achei demais, cara. Achei muito legal. Mas eu não tenho paciência pra online.
É Eu acho ele perfil, né, lento, cara? demora pra carregar. Meu, e daí? E como é que eu vou dizer pras pessoas que eu odeio? Vários inscritos chegaram pra mim, faz GTA V na época, né? Eu até comprei ele pro Play 4 de novo. Eu não tive paciência, tá aqui ele, cara. Eu até vou jogar ele agora quando... Espero que o PlayStation 4 Pro rode 60 FPS, eu vou revisitar ele. Vou fazer Uhum. alguma coisa com ele, mas ele tá ali guardadinho, me olha todo dia, mas eu não gosto do online. E aí? Só que tem milhões de pessoas que adoram, né, cara? A maioria, daí, pô, eu tô um idiota porque não gosta. Pô, mas não tenho culpa. Jogo lixo, cara. É, mas daí eu gosto de No Man's Sky, entendeu? Sou mais idiota ainda, então, pelo amor de Deus. Sei lá, cara. Mas me diz uma coisa, tu não falou, né? Eu falei, mas o que mais que tu achou que faltou no jogo? São várias coisinhas, assim, tem coisas que não foram prometidas que eu acharia que melhoraria. Visão em terceira pessoa, pelo menos quando a gente tivesse com a nave, opcional pra quem quisesse. Uhum. E uma coisa que o Shamori afirmou que teria é simples, eu acho que tecnicamente também é simples, mas não tem. A rotação dos planetas, cara. Os planetas É, não giram, cara. é A verdade. translação, eu até entendo a dificuldade técnica, porque eu sei que as coordenadas do planeta são o seed para gerar aquele planeta. Então, ele não poderia se mover daquele local porque mudaria a coordenada, consequentemente mudaria o seed. Sim, assim, Mas, possível, né? mas a rotação, cara, ele ficaria imóvel, simplesmente teria rotação. Mas Ficaria. é um efeito visual só, porque quando tá no planeta roda, né? Gira, né? Então, Porque cara, o que acontece é que a gente regrediu alguns anos na ciência no No Man's Sky. O Sol gira ao redor dos planetas. Infelizmente é isso. É isso que Ah, acontece. sim. O planeta que a gente está é o centro do universo, do Pois sistema, é. e o Sol gira. É um efeito artificial. Infelizmente não tem. Eu já fiz várias time-lapses aqui, e quando eu vi, cara, eu fiquei 24 horas parado lá, olhando para um planeta, ele não girou, cara. Eu falei, gira, Uhum. porra, É, gira. é o movimento aparente do Sol. Mas ali no caso Exatamente. não é o caso, né? É simulado. Existem várias teorias, até no Reddit tem, o pessoal criou, diz que existe um eixo de rotação do sistema e o sistema todinho gira e o Sol fica parado, mas enfim, Uhum. é muita ficção, até pra No Man's Sky isso, né? Mas eu não sei, é um tipo de coisa que não me incomoda tanto, assim, porque eu vejo justamente por essa complexidade de tu. Cara, o cara já criou 18 quintilhões de planetas, entendeu? Não dá pra É verdade. fazer. Sei lá, eu acho que tem coisas que são limitações, assim, do jogo que a gente tem que entender pra fazer ele viável, né? Fazer uma gameplay ali e tudo mais. Acho que tem pequenas coisas que me incomodam muito mais que isso, assim, sabe? São Uhum, detalhes tão. Eu acho que é os detalhes que me incomodam, assim, no No Man's Sky, né? uhum, Então, eu tava até comentando, a gente tava conversando antes de gravar, eu tava te falando sobre a questão do ato de minerar, né? E tu tava comentando também sobre que tu tem que estar muito próximo dos eventos pra conseguir enxergar eles, né? uhum. As coisas, né? Então, pô, cara, tu vai lá e minera. Daí tu deixa lá a tua forma, vou deixar minha marca nesse planeta. Daí tu vai lá, bota o olhinho, bota a boca, tira e sei lá. Daí tu te afasta um pouquinho, tu olha pro lugar que tu minerou e tá inteiro. Daí tu Uhum. olha, olha só, eu não minerei aqui, tu chega lá. Quando tu chega muito perto, o negócio volta a ser o que era que tu tinha deixado formar. Ele substitui o gráfico, né? É, cara, isso aí Putz, muito feio. Eu achei feio também. Eu acho que era melhor ele, de longe, não exibir nada, ficar Então não exibe, sem né? aquela rocha de ouro, aquela pedra lá. Mas Exatamente. eu concordo com isso. A gente. E eu acho que também uma coisa que fez muita falta no jogo foi eles investirem mais no craft das coisas, né? Das tecnologias. Eu Eu também achei, acho. eu achei muito poucas tecnologias, assim, porque eu acho um barato catar tecnologia, sabe? Uhum. Tanto que até hoje eu tenho toque, eu entro em qualquer cabinezinha, vou lá e pego a tecnologia na esperança que seja algo novo, mas nunca é porque eu já tenho todas, entendeu? Então, É já conhecida, né? cara, tem tanta possibilidade, velho. Sei lá, faz um lá, pega lá, Half-Life 2, pega uma arma antigravitacional. Sei lá, cara, não sei, meu. Pode ter Isso, muita coisa. isso pode até surgir com o tempo no jogo, né? Porque com certeza eles vão receber sugestões e se eles tiverem intenção mesmo de prolongar a vida do jogo, eles devem implantar muita coisa, né? E também tu poder modificar tua nave, tu poder modificar tua arma, Uhum. É e verdade. agora me diz uma coisa, Fabiano, aproveitando, mudando de saco pra mala, tu que tá mais por dentro, assim, agora a gente vai poder ter cargueiros a tendência é essa? Segundo a promessa do Xamã no dia do lançamento, sim, a gente vai poder ter cargueiros. Eu não sei o que significa ter cargueiros. Sim. É pilotar, é poder entrar, não sei exatamente o que é isso, né? A gente tem que É, aguardar essa eu tenho uma atualização. teoria. Eu imagino que o que ia ser massa, eu fiquei pensando sobre isso, né? Seria legal tu ter uma espécie de estação espacial tua, sei lá, alguma Uhum. coisa assim, que pudesse, tipo o que é anomalia, sabe? E tu pudesse.
coçar o ouvido aqui, bom, e tu pudesse levar ela contigo pros outros sistemas, e lá tu pudesse colecionar naves, colecionar armas, tu pudesse montar o teu espaço. Isso seria muito bom. Pode ser feito até com o cargueiro, né? Ele pode servir pra isso, né? Um baú pra te botar teus itens, que nem, poxa, uma coisa tão básica, né? Tu poder ter qualquer RPG tem, né? Teu baú pra te poder... E eu acho que também uma coisa que seria massa, talvez tu... não sei se seria massa, tô falando isso agora sem pensar meio, depois talvez seja bobagem, mas talvez tu tenha mais de uma conta, não sei. Eu acho que faz falta isso, cara. Eu queria mais de uma conta. Eu acho que isso seria legal, porque daí tu ter esse baú que tu pudesse, não sei lá, cara, mas... Mais de uma conta, mais de um save, né, que você fala, pra ter vários personagens, assim, né? Acho que isso fez falta. E também seria massa esse lance de tu poder customizar um personagem. É que nem existe, né, velho? Esse é o problema, mas eu acho que seria legal tu poder customizar teu personagem, tu poder dar uma cara pro teu explorador, enfim. Isso seria legal. Seria assim. E juntamente com essa atualização do cargueiro que a gente falou, foi prometido também construções de bases, né, que eles falaram. Isso vai ser interessante também. Na verdade, quando tu falou cargueiro, eu tava pensando na base, eu acho. Acho construção de base e possuir cargueiros, né? E eu acho que não vai demorar muito não, porque eles estão correndo atrás de correção de bugs agora, né, dos problemas que tiveram. Mas o Shamori até já falou que em breve ele vai estar trazendo novidades, até para recuperar um pouco do prestígio, né, com as pessoas que estão meio chateadas com o jogo ainda. E resolveram, né, cara? Pra mim não deu mais crash. Pra mim também não, já tem muito tempo que no PS4 não dá crash. É verdade. Pena que eu tive que viver na pele a perda do meu save, né? Exato. Siga o conselho que eu te dei, vai salvando no pendrive, vai fazendo upload na nuvem. Agora eu me joguei no destino, cara. Se tiver que perder meu save, vai perder o destino. O destino quis assim, velho. O Deus Shamori. Então tá. Sei lá, me ralei, mas enfim, eu gravo, eu faço o upload sempre pra nuvem lá e tal, né? É bom ter um backup, né? O seu automático, eu coloquei manual justamente por isso, porque eu vou fazer o upload quando eu quero, não todo dia, não sempre, entendeu? É que eu sou meio esquecido, né? Quando eu vejo se dá uma treta aqui, eu perco tudo, né, cara? Então eu não... Verdade. Prof, sobre No Man's Sky a gente poderia ficar falando aqui por horas e horas, né? Mas... né? Não sei se o pessoal vai ter paciência de ver tudo que a gente falou, acho que tem quase uma hora que a gente tá aqui, viu? Capaz, velho, tudo isso, nossa senhora. Tem bastante tempo, eu não marquei o início não, mas já tem um tempinho. Não, então tá, mas a gente pode fazer isso mais vezes, cara, eu gostei desse bate-papo aí. Beleza. Inclusive, a gente podia chamar mais gente, fazer um grande debate aí. Exatamente, com os inscritos, né? Exatamente, cara. Seria muito bom, vamos combinar isso sim, vamos fazer. Eu vou pedir para os inscritos deixarem opinião aqui nos comentários, o que é que eles acharam. Vou reforçar o convite aqui para se inscrever no canal do Prof. Roche, que é muito bom, eu recomendo. E a partir do feedback que a gente tiver desse vídeo, a gente toma decisões futuras, né? Que tipo de vídeo a gente faz, com participação. A gente deixa em aberto aqui para vocês sugerirem. Exatamente, e assim, né, cara, eu acho que o mais bacana disso tudo, primeiro agradecer o espaço aí que tu tá dando, né, e o apoio pro canal, acho que isso é bem massa, e que é uma coisa foi tão inesperada pra mim, assim, né, ter esse apoio, vindo de ti, de um canal que é relativamente bem grande, né, comparado ao meu, óbvio, né, mas fortalecer a comunidade, cara, eu acho que isso é o mais legal, assim, né. Com certeza, cara. A gente poder juntar pessoas que têm um interesse comum, e poderem buscar novos interesses juntos, assim, eu acho que isso vai ser bem massa, cara. Construir uma galera legal, porque o que eu sinto falta na internet hoje, principalmente no YouTube, é ter uma comunidade que possa jogar junto, que possa fazer coisas bacanas, entendeu? E produzir um conteúdo massa, assim, né? Acho que isso é o mais bacana, velho. Eu acho que essa é uma das qualidades de No Man's Sky. Ele une as pessoas que têm um gosto em comum, né? Tipo, eu acabei me tornando um amigo, mesmo que virtual, do Prof. A gente se conheceu através do No Man's Sky. Exatamente. Então, da mesma forma que isso aconteceu com a gente pode conhecer várias pessoas, vários jogadores, vários youtubers, várias pessoas que queiram se comunicar para falar de uma coisa que a gente tem em comum, né? Partiu Frota, né, cara? Partiu Frota. O link da Frota FBN tá na descrição de todos os vídeos, a partir dos anteriores aqui, que eu falei do grupo. Entrem lá, vocês vão me achar lá, vão achar o Prof lá. É um meio de contato que a gente tem e de divulgação de tudo que vocês fazem, da exploração, das fotos, dos depoimentos, né? De tudo que a gente compartilha desse mundo de No Man's Sky. É isso aí. Então só aproveitar, Fabiano, com tua licença, para convidar o pessoal também para me seguir no Twitter lá, porque eu acabo no Twitter eu fiz lá a hashtag o Diário do Explorador, e lá eu acabo dando alguns, porque às vezes o cara não tem tempo de ver o vídeo, né? Ver a gameplay e tal. Mas lá eu sempre tô dando faço alguns comentários de descobertas, de coisas que eu encontro nas minhas vivências aqui no No Man's Sky, né? Em outros jogos, enfim. Mas é bem daorinha lá, então me seguem lá que
Me sigam, né? Não é me seguem. Que é bem da hora, assim. Inclusive as lives eu também comunico por lá. Beleza. Eu vou deixar o link do Twitter dele na descrição também para facilitar. Porque tem gente que tem preguiça de pesquisar, né, prof? É. O link ajuda. E também para aproveitar e fazer o pedido, né, pros meus inscritos, não são muitos, né, Fabiano? Mas, por favor, quem ainda não se inscreveu no canal do Fabiano, pô, galera, demorou. Sejam bem-vindos. Conteúdo com muita qualidade lá. Se tu quer manjar de No Man's Sky, velho, vai lá que com certeza tu vai encontrar a informação no lugar certo. E vários outros jogos também. Tem pessoas que acham que eu só faço No Man's Sky, mas o canal FBN sempre foi diversificado. Eu sempre vou trazer coisas novas e jogos novos aqui. Inclusive, faço convite pra galera aí que tá assistindo também, não tem nada a ver com No Man's Sky, meio que de última hora, fora do roteiro. Tô brincando, mas vamos pegar todo mundo aí e jogar um Overwatch. Ia ser bem da hora fazer uma gameplay de Overwatch aí. Beleza. Um timezinho. O convite tá feito, é só se inscrever no canal dele e entrar em contato, né, prof? É isso aí, tu também, né, cara? Vê se trata de comprar esse Overwatch aí. Eu não tenho Overwatch, talvez eu compre. Eu vou esperar passar a febre de No Man's Sky, porque eu realmente gosto muito. Acho que tem gente que acha que eu só faço isso pelo canal. Não é, porque eu gosto mesmo, gente. Eu gosto. Não, é verdade. É hipnotizante. O No Man's Sky é tão hipnotizante quanto o canal do prof. Eu começo a ver as lives dele, eu não consigo parar. Às vezes eu tenho que trabalhar, tenho que fazer outras coisas, e eu me vejo lá 1 hora, 2 horas vendo live. Tá certo, né, cara? Nada como ter né? carisma, né? Nada como? Eu não ouvi. Ter carisma. Pois é, cara. É brabo, né, cara? Que beleza. Isso. Mas então tá, velho. Então é isso aí. A gente vai encerrando por aqui. Prof, algumas palavras finais? Tchau, galera. Apareçam no meu canal, se inscrevam lá pra dar uma força. Vamos chegar até os 1000 inscritos até o final do ano, hein? Bora até o final do mês que vem, tá melhor. Então tá. Exploradores, então é isso. Eu vou pedir o like de vocês para ajudar na divulgação do vídeo do canal. Um papo informal aqui com o prof. Espero que vocês tenham gostado. Comentários estão abertos aqui para vocês deixarem opinião. Beleza? Beleza. Então tá. Um abraço. Abraço, prof. Eu vou ficando por aqui. E você já sabe, eu adoro like, adoro novos inscritos, mas o que eu realmente gosto de fazer são vídeos de No Man's Sky pra você. É, vídeos de No Man's Sky pra você. Agora me trouxe. Aquele abraço e... Tchau. Tchau. É isso aí. Não, grava de novo que ficou avacalhado. Não, mas assim que é bom e natural, vai ficar assim. Ah, tá melhor. Bom. Beleza, Valeu, então tá, velho. Abração. Foi da hora, velho. Foi show.